Boa noite, igreja. Shalom. Vamos orar? Fecha seus olhos, baixa a tua cabeça, aquieta a tua alma. Vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque a tua bondade e a tua misericórdia, ela é presente nesse lugar. Obrigado também pelo teu Espírito, ó Deus, porque sem teu Espírito nós estávamos fadados ao fracasso, mas com teu Espírito nós temos a garantia que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero pedir, Deus, essa noite, que tudo aquilo que vem contra a tua vontade, que tudo aquilo que vem contra a tua palavra caia por terra em nome de Jesus, e que permaneça nessa noite, Deus, apenas a tua palavra. Deus, ministra aquilo que o Senhor quer ministrar essa noite, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir simplesmente, mas aquilo que o teu Espírito separou para falar com a tua igreja essa noite, Deus. Unge a minha vida, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar, Deus, aquilo que o teu Espírito quer comunicar à tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Essa noite eu quero falar com a igreja sobre um texto que encontra-se no livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, mas antes de irmos para o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa noite você veio conhecer a Deus ou você veio para participar de mais um culto? Essa noite, você veio para conhecer a Deus ou você veio para participar de mais um culto? Então fica com essa pergunta na sua cabeça. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com as 2 cobria os pés, e com as 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca, e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Versículo 10. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Versículo 10. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esse também será destruído. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essa é a palavra do Senhor. E essa noite eu gostaria de falar com vocês e conversar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: na crise,
nasceu um profeta. Na crise, nasceu um profeta. O contexto da nação, na época que Isaías se encontrava, era um contexto de totalmente... O povo abandonou o Deus verdadeiro e estava fazendo a sua própria vontade. Para você ver como estava difícil a situação, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, voltasse algumas páginas aí, Isaías capítulo 1, versículo 3. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte: o boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, nada sabe, o meu povo nada compreende. Então o povo de Deus não estava compreendendo e não estava sabendo ouvir a voz de Deus. O boi e o jumento conhecia o seu dono, sabia a voz, reconhecia a voz daquele que cuidava deles, mas Israel não estava reconhecendo a voz do seu Senhor. Então essa noite eu gostaria de, junto com você, olhar um pouquinho para esse contexto, né? No capítulo 5, nós vamos também observar exatamente como estava a situação de Israel. E talvez você vai identificar alguns desses fatos que eu vou mostrar na nossa sociedade hoje. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, você não precisa abrir, mas o primeiro ponto que eu gostaria de ver com você, dentro dessa questão do contexto a qual se encontrava a nação na época de Isaías, é que era um contexto de desigualdade social. Havia uma desigualdade social naquela época. Outra coisa, havia bebedeira e festa, amor ao prazer. O povo vivia uma desigualdade social, amava ao prazer ao extremo. Terceiro, eram pecadores obstinados. Quarto, falta de bom senso. Como assim falta de bom senso? Eles estavam achando o pecado uma coisa normal. Estavam pecando e já não estavam mais sentindo a dor do pecado, achando que o pecado era uma coisa normal. Quinto, era uma sociedade de pessoas egocêntricas. E aqui, falar sobre pessoas egocêntricas, são pessoas convencidas. Talvez você já conheceu alguém assim. E essas pessoas não é simplesmente convencida que ela sabe mais do que você. Elas eram convencidas ao ponto de achar que sabe melhor ou sabe mais do que Deus. Ao ponto de não dar o governo de suas vidas a Deus. E toda vez que você não dá o seu governo da sua vida para Deus, você está dizendo que você é melhor do que Deus. E nós não somos melhor do que Deus. Deus é a melhor pessoa para governar as nossas vidas. Então esse quinto tipo de pessoas aí que nós encontramos no contexto da época de Isaías. Pessoas convencidas, imaginavam saber mais do que Deus. Sexto, e aí você vai se identificar bastante hoje em dia, né, na nossa sociedade. Uma sociedade onde o suborno havia se tornado prática. Os juízes, eles davam as suas sentenças, mas eles, por trás, recebiam dinheiro para dar essas sentenças. E sempre era sentença a favor daqueles que pagavam suborno. E se não bastasse isso, no capítulo 6, Isaías vai começar esse capítulo dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui, Isaías, ele está querendo nos ajudar a localizar o tempo que ele estava falando. Ele estava querendo nos mostrar, olha, foi nessa época, foi nesse tempo que eu vi o Senhor. Em que tempo ele viu o Senhor? Aproximadamente, né, vendo alguns contextos, estudando algumas coisas, foi no ano 739. Um ano onde Israel estava passando por uma situação muito crítica, onde Israel havia completamente abandonado o seu Deus, e é nesse tempo de crise, é nesse tempo de caos, que Deus vai levantar não uma nação, Deus não vai levantar um exército, Deus vai levantar um profeta. Mas não era um profeta qualquer, era um profeta que tinha a voz do Senhor. Até porque naquela época tinha muitos profetas, mas eram profetas que enganavam o povo. Mas Deus levanta um homem que tem a ousadia e tem o poder de Deus para anunciar uma mensagem que não era gostosa de ouvir. E toda vez que você vê um profeta, esse profeta, ele não tem uma mensagem que é gostosa de ouvir. Não é uma mensagem que vai mexer com
com as coisas que nós gostamos, com o nosso bem-estar. Pelo contrário, ele vai trazer uma mensagem muitas vezes de juízo. Mas essa mensagem de juízo não é uma mensagem inicial para te confrontar simplesmente, para acabar com você. Não, é uma mensagem para te trazer para a restauração. Então toda vez que você ver um profeta, ou você ouvir um profeta, dê ouvido a esse profeta. Porque para falar o que ele vai te falar, ou para anunciar o que ele vai anunciar, ele teve que ter muita coragem e muita certeza de que aquilo é a voz do Senhor. Isaías é esse homem que Deus vai chamar. Profeta são pessoas separadas por Deus para momento de crise. Pode observar, toda vez que o cenário de Israel estava passando por crise, Deus levantava um profeta. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa nação, a nossa geração, ela precisa de profetas. Ela precisa que mais profetas se levantem em nome do Senhor para trazer transformação. E todo profeta, ele tem uma função de pregar uma palavra que não é agradável aos ouvidos, mas é uma mensagem necessária e uma mensagem urgente. E esse profeta, ele vai trazer uma mensagem que vai gerar transformação de vida. Com isso, vai trazer mudanças. Quem é que gosta de mudança? Mudança gera transtorno, né? E os mais melancólicos não gostam de muita mudança, porque gera transtorno, mas mudança é necessária. E o profeta, ele vem para anunciar uma mensagem, para trazer mudança e para gerar transtorno, porque sem essa mudança, sem esse transtorno, não vai haver transformação de vida. A mensagem que Isaías é chamado para pregar, não é a mensagem que nós gostamos de trazer nos nossos púlpitos, não é a mensagem que vai agradar as pessoas. Muitas vezes, quando o profeta pregava, ele era apedrejado, ele era perseguido. Você quer saber como Isaías terminou a vida dele? Cerrado ao meio, por causa da mensagem. Mas ele não se acovardou, ele não se intimidou, porque ele tinha o poder do Senhor. E essa noite, eu gostaria de te levar a pensar que Deus, ele quer levantar profetas na nossa geração, para anunciar a mensagem que não é dele, mas uma mensagem que começa com assim diz o Senhor. Toda vez que você vê o profeta anunciando, vai ter essa tônica, assim diz o Senhor. O profeta não falava de si mesmo, ele falava uma mensagem que vinha da parte de Deus. Mas eu gostaria de trazer também um alívio para o seu coração. Antes de Deus trazer juízo, ele quer manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. E todos nós aqui, nós temos experimentado a bondade e a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Amados, se não fosse a bondade de Deus em manifestar a misericórdia, o amor dele sobre a minha e sobre a sua vida, onde nós estaríamos hoje? E essa noite, eu gostaria de te levar a pensar nas crises que a nossa sociedade tem enfrentado, nas crises que a nossa nação tem enfrentado. E essas crises que têm vindo sobre o mundo, é uma oportunidade que Deus tem nos dado para nós levarmos mudança para essas crises. Toda vez que você enxergar uma crise, não é simplesmente porque você não tinha nada para ver, não é simplesmente porque você está ali por acaso, não, é Deus te dando uma oportunidade para você ser o solucionador dessa crise. Exemplo. Às vezes você está na sua casa, assistindo uma televisão, ou você está lá na rede social e vê alguma cena que mexe com o seu coração, talvez uma criança passando fome, ou uma pessoa sendo maltratada, ou alguém sendo assassinado, a notícia de assassinato. Por que você ouve essas coisas? Não é à toa. Por que chega até você? Não é à toa. Às vezes Deus está querendo que você seja o solucionador desse problema. Como? Orando, e muitas vezes indo. E muitas vezes colocando a mão na massa, e muitas vezes saindo da sua zona de conforto para trazer solução. Amados, nós precisamos entender que Deus quer nos usar. Mas para Ele nos usar, nós precisamos sair da zona de conforto. E nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Eu gostaria de falar sobre dois homens que para mim,
Na verdade, o primeiro eu gosto bastante, o outro eu nunca li muita coisa sobre ele, mas eu conheço um pouco da história, já li livros sobre ele. O primeiro é William Booth. Alguém aqui já ouviu falar de William Booth? O general do Exército da Salvação? Em 1865, a família Booth mudou-se para a cidade de Londres. Andando um dia pelo lado oeste da cidade, William foi chocado em ver a pobreza e a miséria dos seus moradores, os moradores daquela cidade. Quando eu vi as multidões de pessoas pobres, tantas delas, evidentemente, sem Deus nem esperança neste mundo, e descobri que elas me ouviram tão prontamente e avidamente, me seguindo da reunião ao ar livre até a tenda, e aceitando em tantas instâncias o meu convite para se ajoelharem aos pés do Salvador. Naquele mesmo momento, todo o meu coração se estendeu a elas. E eu voltei para casa e falei à minha esposa, Cat, era Catarina o nome da esposa dele. Eu achei o meu destino. Estes são o povo por quem eu tenho ansiado todos esses anos. Naquela noite, disse o general, o exército de salvação nasceu. Um homem chamado William Booth viu a crise e não se contentou em simplesmente ver a crise. Ele fez algo para solucionar a crise. E se você for hoje na Inglaterra, você pode ter certeza que você vai encontrar alguns lugares ainda onde tem lá um bazar, onde tem lá alguém do Exército da Salvação fazendo o papel que William Booth ensinou eles a fazer. Porque um homem viu a crise, mas não passou batido por ela, fez algo para solucionar. Te pergunto, quantas crises você já viu diante de você? Quantas situações você já viu diante de você? E você foi aquela pessoa que abraçou essa oportunidade e falou, isso é comigo, eu vou resolver essa crise. Deus quer que eu e você venhamos ser solucionadores de crise. Outra pessoa, ele é conhecido como David Wilkerson. Alguém já ouviu falar? Do livro A Cruz e o Punhal? David Wilkerson, 1959, aos seus 28 anos, David Wilkerson ficou impactado com a matéria de uma revista acerca de menores infratores, integrantes de uma gangue em Nova York. E aí, ele vendo essa situação, ele morava no interior dos Estados Unidos, ele se locomoveu até Nova York, e ali em Nova York ele começou a trabalhar com um grupo, gangues, tinha os bispos e os maus, que eram os briguentos ali da época, e essas gangues, eles se matavam uns aos outros, e tinha um jovem chamado Nick Cruz, ele foi evangelizar uma vez Nick Cruz, e Nick Cruz falou para ele, eu vou te cortar em 1000 pedaços, e ele falou, você pode me cortar em 1000 pedaços, mas mesmo assim, esses 1000 pedacinhos vão continuar te amando. E esse homem, ele começou um ministério chamado Desafio Jovem. E trouxe transformação para milhares de jovens que viviam no mundo do crime, que viviam no mundo das drogas. Eu já ouvi falar que também foi esse David Wilkerson, que foi o primeiro implantador do que nós conhecemos hoje de casas de recuperação. Um homem que viu uma crise e não se contentou com ela, mas trouxe a transformação para essa crise. Quando eu falo de profeta, às vezes a gente pensa que o profeta é simplesmente aquela pessoa que ele vai profetizar a respeito do futuro, ou ele vai dar uma profecia a respeito daquilo que vai acontecer. Não estou falando desse tipo de profeta. Eu estou falando de um profeta aqui, de uma pessoa que tem uma grande paixão por Deus. E que ele ama tanto a Deus e a sua palavra, que quando ele vê algo que ele pode fazer, ele vai lá, coloca-se na brecha para trazer a transformação para esse cenário. É para esse tipo de profeta que eu estou falando. É para esse público que eu quero tratar essa noite. Alguém comum como eu e você, mas que teve um encontro real com Cristo. E esse encontro nos capacita a ser esse tipo de pessoa, que vai trazer transformação. Um exemplo bem clássico disso é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu recebe a notícia de que uma mulher viúva ia ter os seus filhos levados de si, porque os credores, o marido dela morreu, deixou uma dívida, e os credores iam vir levar os filhos dela como escravo. E ela clama a Eliseu, o que Eliseu faz? Traz solução. Amados,
A nossa sociedade hoje tem clamado por pessoas que vão levar a solução. E muitas vezes a notícia bate no nosso ouvido e nós fingimos que não é com a gente. Muitas vezes nós ouvimos que as pessoas estão precisando do Evangelho, mas nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Eu sei que muitos de vocês estão sendo preparados, mas até nesse tempo de preparo você pode fazer alguma coisa, no seu evangelismo, no seu dia a dia, na fila de banco, na fila de supermercado, você pode usar aquilo que você tem nas mãos para levar transformação para a vida das pessoas. A gente olha para o quadro da nossa sociedade aí, diante dessa crise de coronavírus, quantas pessoas já tentaram suicídio e quantas pessoas já se suicidaram por causa dessa crise? Quantas pessoas estão falindo por causa dessa crise? Quantas empresas estão fechando por causa dessa crise? Nós temos a palavra que vai gerar transformação para essas pessoas. Porque as pessoas diante de baques tão grandes como esse, de às vezes fechar uma empresa, ou ver alguém da família morrendo por causa desse vírus, não suportam. E às vezes quer tirar a sua própria vida. Muitas vezes Deus vai te usar para dar uma palavra. Como o pastor Robson falou aqui, às vezes na rede social, você pode estar ali, em vez de estar ali, simplesmente, passando o dedo no feed de notícia ali, sem propósito nenhum. Uma vez eu estava vendo um vídeo a respeito de mídias sociais e diz que quando você está nas suas mídias sociais, depois de meia hora, é como se você estivesse num estado de depressão, porque você está ali, a sua mente nem está raciocinando mais o que você está fazendo. Então vai para isso com a intencionalidade de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo, porque senão você perde tempo. E Deus, Ele quer nos usar, e tem várias ferramentas que nós podemos usar para glorificar o nome de Deus. Deus usa o profeta para trazer soluções definitivas para as crises, mas o que eu devo fazer para ser um solucionador de crise? Você sabe o que você deve fazer para ser um solucionador de crise? Para ser um profeta como Isaías, para ser um profeta como Eliseu, um homem que vai trazer transformação para o cenário de crise. Primeira coisa que eu gostaria de tratar com você essa noite, que para nós sermos um solucionador de crise, nós precisamos olhar para Deus. Versículo 1 de Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Até aqui. Por que eu devo olhar para Deus quando a crise chegar? Por que eu não posso olhar para outros lugares e esse deve ser o lugar primário que eu tenho que olhar? Para mim, não perder a consciência de que Deus, Ele continua no seu lugar de direito. E que lugar de direito é esse? Deus continua no trono reinando. Não importa a crise que o mundo está passando, não importa a crise que você está enfrentando, Deus continua assentado num trono reinando. E essa foi a visão que Isaías teve e a visão que João também teve. João, que eu estou dizendo, na época em que João ele foi perseguido pelo Império Romano, ele foi mandado para uma ilha, e essa ilha, chamada Patmos, ele foi mandado para morrer. Um certo pregador diz que ele tinha 90 anos quando ele foi mandado para essa ilha. E ali, talvez sem esperança, ali esperando o momento da morte, talvez sem nenhuma expectativa mais, Deus dá uma revelação para esse homem. E a revelação é o livro de Apocalipse, onde Deus traz coisas magníficas, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. E ali, em Apocalipse capítulo 5, João vai relatar que sobre 3 missões: a missão de Deus, a missão de Jesus e a missão da igreja. A missão de Deus, segundo a visão de João no Apocalipse, do capítulo 5, é que Deus, Ele tem a missão de estar no trono reinando. E é essa visão que João tem de Deus. A visão de que Deus está no trono e Ele não perde o controle das situações. O Império Romano podia estar perseguindo a igreja no primeiro século, os homens poderiam estar matando os cristãos no primeiro século, mas Deus ainda estava no trono reinando. Eu não sei qual é a crise que aflige a sua vida essa noite. Talvez uma crise familiar,
talvez uma crise no casamento, mas eu gostaria que você olhasse para Deus essa noite e enxergasse Deus governando o universo no trono. E Ele tem o controle absoluto da minha e da sua vida, se nossa vida está nas mãos de Deus. Então, amados, diante da crise, olhe para Deus. Deus está no trono governando. Outra questão, por que na crise eu tenho que olhar para Deus? Para saber que Deus é o solucionador das crises. Sejam elas crises pequenas ou sejam elas crises grandes. Exemplo, quem já leu aquele livro O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom? Nesse livro, né, é interessante a história dessa mulher, mas essa mulher ela tinha um pai, e esse pai ele era relojoeiro, ele consertava relógios, e os relógios na época dela, né, não é exatamente como nós temos hoje os relógios digitais, então tinha várias pecinhas, várias complicações, né, que o relojoeiro tinha que consertar, e muitas vezes o pai dela não conseguia consertar. Quando ele não conseguia consertar, sabe o que ele fazia? Ele parava e orava, e no outro dia Deus mostrava para ele exatamente como ele tinha que fazer, dava a solução. Uma crise pequena, agora uma crise grande. Alguém já leu aquele livro O Intercessor? Que conta a história de Rios, eu não sei falar direito esse nome, Rios não sei o que, isso aí. Nesse livro conta a história de um homem que orava, e Deus foi pedindo um monte de coisa para esse homem, e ele foi entregando essas coisas que Deus pediu para ele, mas o que eu achei interessante nesse livro, foi que através da oração desse homem, ele conseguiu parar a Segunda Guerra Mundial. A gente olha e pensa, foram os acordos que as nações fizeram, não foi a oração desse homem. Deus está no controle, ainda que a crise seja um relógio para consertar ou uma guerra para parar, Deus ainda está no controle, e nós não podemos nos desesperarmos, Deus está no controle de cada situação. Deus também está atento a cada situação e a cada injustiça. Amados, Deus é Deus de detalhes. Esses tempos eu fui na feira, e a gente vai na feira dia de sábado, né, ajudar lá o pessoal, vai o pastor Job, eu vou junto com ele também, aí aproveito e faço as compras da madame, né, da Heloísa, agora ela está comendo fruta, então tem que comprar as frutinhas dela. Aí fui lá, olhei, abacate, R$3 abacate, eu pensei, cara, eu já paguei R$1 no abacate, eu não vou pagar R$3 no quilo do abacate, né, cara, pão duro, né, pagar R$3 no quilo do abacate, mas já tinha comprado a R$1, falei, não vou comprar, beleza. Aí, sábado à tarde, fui trabalhar, fui lavar os carros, sábado à tarde a gente tem uma renda aí, a gente lava uns carros e a gente ganha um dinheirinho, né, dá pra ajudar. Aí, beleza, terminando de lavar os carros, o pastor Rossi me chama para conversar um pouquinho ali, fiquei conversando um pouquinho com ele. Quando desci, tinha um rapaz passando, esse rapaz já foi aqui do seminário já, e hoje ele não está mais, ele estava com a sacola de frutas. Quando ele me viu, ele veio e me entregou a sacola de fruta. Ele falou, ia dar para outra pessoa essa sacola de fruta, mas eu vou deixar aqui com você. Quando eu abri, 3 abacates dentro da sacola de fruta. O que eu penso assim? Deus é um Deus de detalhes. O problema não era o dinheiro. Mas sabe o que eu penso? Deus, Ele quis mostrar, eu cuido de você. Com 3 abacates. E se eu for contar coisas que Deus já cuidou e já fez, não se compara, mas esse abacate mexeu comigo. Porque é uma coisinha simples. E Deus usa os detalhes para mostrar que ainda Ele está no controle. Se nós estamos em obediência a Deus, Deus está no controle de nossas vidas. E Deus, Ele está atento também a cada injustiça. Sabe, as pessoas às vezes elas cometem injustiça e elas acham assim, porque elas não são pegas no ato, ou porque elas não são pegas ali em flagrante, elas vão se safar. Mas lá em Romanos capítulo 2 vai dizendo que essas pessoas elas vão acumulando ira para o dia do juízo. Não significa porque ela não foi pega no ato ali que não vai receber a punição. No dia do juízo, Deus vai estar ali e todos nós vamos ter que prestar conta de cada ato que nós fizemos. Deus é um Deus que está governando o universo e Ele não deixa passar nem um dos detalhes.
O Deus que se revela a Isaías, aqui, a primeira questão que Isaías vê é Deus que está no trono reinando, mas a segunda questão que Isaías vê aqui é que ele vê um Deus que é um Deus santo, é um Deus que não dá para se aproximar dele de qualquer maneira, é um Deus que exige que aquele que se aproxima dele também se torne um santo. O Deus que se revela a Isaías de uma maneira que ele pode ver e não ser consumido, é o Deus que está governando toda a terra. E agora Isaías, depois que tem a visão de Deus assentado no trono, ele vai olhar e vai se deparar com um Deus que é santo. E essa visão da santidade de Deus vai ter grande impacto na vida de Isaías. Ao ponto de que você vai lendo o livro de Isaías e você vai observando que esse encontro de Isaías com Deus, com esse Deus santo, gerou tanto impacto, que o Leonardo Ravenhill vai dizer que Isaías ele vai citar 29 vezes essa questão da santidade de Deus no livro de Isaías. De tão impactante que foi essa visão que Isaías teve. Só que essa visão a respeito da santidade de Deus levou a Isaías a entrar em crise. Por que entrar em crise? E aí entra o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Para ser solucionador de crise, eu preciso olhar para mim mesmo. Isaías se depara com Deus que está no trono, se depara com Deus que é santo, e agora ele vai se deparar com Ele mesmo. Se tem uma coisa que é difícil para mim e para você, é o autoconhecimento. Porque às vezes nós nos achamos bons demais. Às vezes nós achamos que nós somos o cara. Só que aí nós encontramos falhas, nós encontramos defeitos em nossas vidas, e muitas vezes, ficamos frustrados. Porque você pensa, nossa, eu ainda tenho isso, nossa, eu ainda tenho essas mazelas dentro de mim, eu ainda tenho esse jeito de falar, eu ainda tenho essa maneira estúpida às vezes de pensar, sei lá, a respeito de alguém, ou a respeito de alguma situação. Estou falando de coisas absurdas, mas às vezes coisas pequenas. Tipo aquela vez que você dá uma resposta para sua esposa que não era para dar. Ou você também, esposa, que dá uma resposta para o seu esposo que não era para dar. Aí depois você fica frustrado, ou você fica frustrada. E às vezes encontrar essas coisas na gente não é legal. Mas, quando nós nos encontramos com Deus, após isso, nós vamos ter um encontro conosco mesmo. E esse encontro, para Isaías, foi um encontro dolorido. Porque quando ele fala, ai de mim, não é simplesmente um gritinho que ele deu, era um grito de dor e um grito de desespero. E é um grito que todo pecador, ele precisa dar quando ele se encontra com Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos e nós temos que levar para a nossa vida, e nós precisamos administrar isso, é o autoconhecimento. Isaías aqui teve um autoconhecimento dele mesmo. Comece a tratar isso na sua vida. Comece a olhar para você e e falar para Deus, Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim alguma coisa que ainda te desagrada. Como o pastor Robson falou hoje, é oração perigosa. E hoje eu estava lendo o livro de Jeremias e me deparei com isso, onde Jeremias vai falar sobre essa questão de sondar o coração. Aí eu estava lendo algumas coisas sobre essa questão de sondar o coração. Não é simplesmente uma sondagem simples, é vasculhar. Já perdeu alguma coisa dentro da sua casa? Imagina que você perca R$100 dentro da sua casa. Você fica ali tranquilo? Ah não, perdi R$100, estou tranquilo. Não, você ia vasculhar, você ia mexer o sofá, você ia olhar embaixo da cama, você vai vasculhar para achar onde está. Vai tirar, sei lá, as coisas lá do guarda-roupa, se você tem o costume de guardar lá. Vai procurar, vai vasculhar. Deus tem essa capacidade, através do Espírito, de vasculhar o nosso coração e conseguir identificar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Isaías teve um encontro também, um encontro real com ele mesmo. E disse, ai de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Isaías foi posto diante da santidade de Deus, e esta o revelou como era o seu real estado. E qual era o real estado dele? Ele era um pecador. Quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, essa santidade ela tem a capacidade de revelar aquilo que realmente nós somos. A santidade de Deus, ela tem a capacidade de mostrar quem de fato nós somos. Uma certa feita, a esposa do Billy Graham, a Ruth Graham, ela foi prestar uma entrevista para uma emissora lá dos Estados Unidos,
E ela organizou bem a sala dela, ela organizou o cenário onde ela ia falar, e beleza, estava tudo limpo, né, na cabeça dela. Aí, de repente, chegou as pessoas que trabalhavam naquela emissora, começou a colocar as luzes, começou a colocar os holofotes ali e tal. Aí, quando ligou as luzes, se deparou com uma teia de aranha. Ela se deparou, né? Ela viu uma teia de aranha bem no cantinho. Mas por que ela não tinha visto antes? Porque não tinha luz suficiente. A santidade de Deus é como se fosse esse refletor. Ele joga luz sobre nós e revela quem de fato nós somos. E quando tem pecado, essa luz revela. Mas não revela simplesmente para você ficar ali, eu sou um pecador. Não, revela para você mostrar para Deus que você sabe que você é um pecador, mas você não quer ficar nessa condição. E aí, Isaías vai conseguir enxergar, depois que ele tem esse encontro com a santidade de Deus, ele vai conseguir enxergar que ele era um homem de lábios impuros. Só que isso era só a superfície. Porque de fato, não era só os lábios de Isaías que eram impuros. Porque Jesus vai dizer que de onde que surge um lábio impuro, de onde que surge a imoralidade, de onde que surge as maledicências, de onde que Jesus vai dizer que surgem essas coisas? Do coração. Então Jeremias, ele não se depara simplesmente com um lábio impuro, mas ele se depara com um coração impuro. E lá em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel vai dizer que Deus, ele quer trocar o nosso coração de pedra e quer colocar um coração de carne. E Deus quer fazer o Espírito dele habitar dentro de nós. E com isso, Deus, ele quer transformar toda a nossa vida. E é a partir desse encontro com a santidade de Deus que Jeremias tem essa consciência, que Isaías tem essa consciência. E é a partir desse encontro com a santidade de Deus que nós temos que ter essa consciência. Se tem alguma coisa ainda que nós não entregamos para Deus, a santidade de Deus vai nos mostrar, vai nos revelar. E a partir disso, você precisa entregar. Porque enquanto você não entrega, não tem agir de Deus, não tem trabalhar de Deus na sua vida. Você vai ficar na inércia. Você vai ficar paralisado dentro daquilo que Deus quer fazer com você. Porque Deus, ele só pode trabalhar com pessoas que foram transformadas. É interessante que Isaías está fazendo tudo aquilo que o pecador precisa fazer. Ele dá um grito de desespero e ele pede socorro. E a misericórdia de Deus alcança Isaías. E essa é a grande... Isaías, ele se depara com a primeira grande verdade que o pecador precisa ter encontro. Que primeira grande verdade é essa? Às vezes eu não sou contra você falar isso para as pessoas, mas às vezes nós vamos fazer evangelismo e nós falamos assim para as pessoas: olha, Jesus te ama, para o pecador. Jesus ama o pecador. Aí você fala assim: você sabia que Jesus te ama? O que o pecador vai falar? Claro que eu sei que ele me ama, né? Eu estou vivo aqui, eu sei que ele me ama. Na visão do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, ele vai mostrar que a primeira grande verdade que o pecador precisa ter consciência é que Deus está irado com ele. Não é que Deus ama ele, é que Deus está irado. É claro que você tem que ter jeito para falar, né? Vai chegar para a pessoa: ei, Deus está irado com você. Não é isso não, gente. Mas o pecador precisa ter essa consciência de que Deus está irado com ele. Porque senão ele não vai ter transformação de vida. Ele vai achando que Deus ama, que Deus ama, que Deus ama, e na linguagem aí Deus vai passar o pano no pecado dele. Não vai. Ele precisa ter esse real encontro com Deus e saber que Deus está irado com o pecado dele. E se ele não consertar a vida, a ira de Deus vai cair sobre a vida dele. Essa é a primeira grande verdade que Isaías se depara. Deus está irado com o pecado. E essa é a primeira grande verdade que todo homem precisa ter consciência. Porque é só dessa maneira que o pecador, ele vai conseguir escapar da ira de Deus. No versículo 7, diz assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja, e isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Primeiro, Isaías teve a visão de que ele era um pecador, e dentro dessa visão, Deus estava irado com o pecado de Isaías, Deus estava irado com Isaías, e Isaías vai tomar
aquela decisão de dizer para Deus, né? Ai de mim, estou perdido. Após isso, Deus vai direcionar um anjo ali que vai tocar com a brasa viva e vai purificar o pecado de Isaías. E dentro dessa questão aqui que Deus está fazendo com Isaías, Deus ele está, com esse ato aqui, Deus está justificando o pecado de Isaías. De outra maneira, Deus estava dizendo, olha, todo o seu pecado, tudo aquilo que você fez de errado, um dia vai chegar um homem, que é o meu filho, Jesus Cristo, e ele vai pagar todo o preço por aquilo que você fez. Mas por enquanto, isso aqui basta para você. Um dia vai ser definitivo, mas esse ato basta para purificar o seu pecado. Querendo ou não, aqui Isaías ele foi justificado do seu pecado, ele foi tornado justo. E só a partir desse ponto, tornado justo, ele pôde realizar algo para Deus. Por que nós precisamos, antes de fazer algo para Deus, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos justificados? Porque antes de Deus trabalhar através de nós, ele precisa trabalhar em nós. A mudança que tem que acontecer primeiro em mim e em você. Exemplo, Gideão. Gideão, vocês conhecem bem a história, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel lá em Juízes. O povo desobedeceu, Deus trouxe um exército inimigo, e Gideão foi ali usado por Deus para libertar aquele povo. Mas nesse chamamento de Gideão, Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, tem alguma coisa ainda que você não resolveu. Mas o quê? Deus já tinha chamado ele para exercer a libertação do povo, mas Deus viu que dentro da casa de Gideão tinha um ídolo do lar, um ídolo que aquela família adorava. E Deus fala para Gideão ir lá, e Gideão ir lá e destruir esse ídolo. E só a partir desse ponto que Gideão destrói esse ídolo, é que Deus pode usar ele para libertar Israel. Quem sabe essa noite tem um ídolo ainda dentro do seu coração? Ou tem alguma coisa ainda que está impedindo Deus de te usar na potência máxima que Ele quer te usar? Porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, purificado de todo o seu pecado, ele se torna uma potência nas mãos de Deus. Ele vai fazer literalmente um estrago no inferno, mas precisa ter essa certeza de que tudo já foi resolvido. E depois que tudo estiver resolvido, como está na vida de Isaías, aí nós vamos para o terceiro passo, que é, para ser um solucionador de crise, é necessário olhar ao nosso redor. Ontem o irmão Wendel estava pregando aqui, e ele falou, né, que os meninos que são mais abençoados, os meninos que são mais agitados, né, vão colocar minhas palavras, vão ser um bom missionário, né, vão ser um homem e uma mulher que vai fazer a diferença para Deus. E eu concordo com o Wendel nesse ponto, porque eu era esse menino, né, que dava muito trabalho, só que uma pessoa resolveu acreditar, e por ela acreditar, hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus, porque ela não desistiu, e eu sou grato a essa pessoa. Na vida, a gente precisa aprender a olhar ao nosso redor, e às vezes aquele pivete, ou aquele menino, sei lá como se fala na sua região, né? Aquele menino que só dá trabalho, se você começar a investir na vida dele, e já fizeram um monte de doideira, né? Já deixaram liderar algumas coisas, quando eu era adolescente ainda, mas isso foi criando forma na minha vida, e eu fui vendo que eu era útil. Aí eu fui deixando de bagunçar, comecei a tomar responsabilidade, comecei a ir para a igreja, comecei até a orar, a buscar a Deus, e aí as coisas foram acontecendo, mas porque a pessoa olhou ao redor, viu um menino que dava muito trabalho, investiu, e hoje está recebendo o fruto do investimento dessa pessoa. Graças a Deus por isso. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você vai olhar ao seu redor e vai ver crise, vai ver problema. Mas mete as caras, pega esse problema e ajuda a ser a solução desse problema. Isaías se depara com um clamor que é feito todos os dias. Todos os dias, quando tem uma injustiça, todos os dias quando tem um assassinato, todos os dias quando tem um abuso sexual, todos os dias quando tem uma criança passando fome, Deus faz esse clamor. Quem enviarei? Quem irá por nós?
Isaías, ele atende essa proposta e ele dá uma resposta positiva para Deus. E a nossa resposta essa noite vai ser qual para Deus? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse é o clamor da Trindade. Será que nós podemos falar como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você fale assim, mas eu ainda estou no meu período de treinamento. Mas aqui é a nossa volta. Tem um monte de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. E você pode ser a solução para essas pessoas. Se você levar uma palavra de esperança, você não sabe onde essa palavra pode penetrar na pessoa e gerar a transformação de vida. Deus nos chama para pregar a tempo e a fora de tempo. Quando a Bíblia fala que é para você pregar a tempo e a fora de tempo, é quando você está animado, é quando você está desanimado, é quando está com chuva, é quando está com sol, é para você pregar a tempo e a fora de tempo. Porque você não sabe, o resultado da sua pregação. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para irmos e fazermos discípulos. O resultado vai ser com Ele. E a resposta de Isaías é a resposta daquele que entendeu que foi transformado para ser um agente de transformação. Deus não te salvou simplesmente para você ficar sentado no banco da igreja. Deus te chamou para você ser o solucionador de problema. Lá no prédio onde você mora, lá na escola onde você estuda, lá no trabalho onde você trabalha, lá na empresa que você trabalha. Deus te chamou para ser um solucionador de crise. E você precisa tomar essa postura. Quem foi transformado por Deus tem um senso de responsabilidade com os perdidos. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que ele tem uma dívida com os gregos, com os bárbaros. Ele tem uma dívida com os pecadores e ele quer pagar essa dívida. E ele não mediu esforços para levar o evangelho até essas pessoas. E assim temos que ser nós também. Nós não podemos medir esforços para levar as pessoas até os pés da cruz. Nós somos a mão de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que Deus quer usar para mudar a situação ao nosso redor. E às vezes você fala assim, mas como? Com pequenas atitudes você consegue mudar a vida das pessoas. Você consegue impactar a vida das pessoas. Sábado eu estava dando aula para o primeiro ano e contei uma experiência que eu tive uma vez. E essa experiência para mim ficou marcante. Eu vou contar aqui para vocês também. Um certo dia, eu trabalhava numa congregação, e nós saímos da congregação, e estávamos voltando para o seminário, e toda vez eu pegava carona com o pastor. Aí o pastor foi até o supermercado, e eu não tinha, talvez, dinheiro naquela hora para comprar algumas coisas. Aí o pastor falou, pega o carrinho aí. Aí eu, beleza, obedeci a voz do pastor, ovelha obedece a voz do pastor. Eu peguei o carrinho, mas pensando, tipo assim, eu não tenho dinheiro, na hora eu nem lembro exatamente o que passou na minha cabeça, mas ele falou, pode pegar o que você quiser. Aí, beleza. Claro, tudo tem o bom senso. Peguei as coisas que eu achei que tinha que pegar, no final o pastor foi lá e pagou a minha compra e pagou a compra dele. Você fala assim, poxa, mas uma atitude tão pequena, mas isso marcou a minha vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente fica esperando coisas mirabolantes para a gente transformar a vida das pessoas. Não vai acontecer. Comece nas pequenas atitudes. Às vezes, fazendo algo que está no seu alcance para fazer. Pagando a conta de alguém, ou, sei lá, emprestando alguma coisa para alguém, ajudando a empurrar o carro. Às vezes, esses tempos atrás, a gente estava lá em Vitória fazendo evangelismo, aí o cara estava precisando empurrar o carro. Aí o que eu fiz? Fui lá ajudar o cara a empurrar o carro, porque o cara está precisando de ajuda. Aquele cara talvez nunca mais vai me ver, mas eu deixei uma boa impressão. E nós precisamos ter esse tipo de atitudes, porque esse tipo de atitudes vai transformar o mundo. Você já pensou que as coisas não começam grandes? Esse lugar que a gente está aqui mesmo, essa missão que a gente faz parte hoje, não começou grande, começou pequena. Mas hoje está chegando no mundo, mas por causa de atitude de um homem, que viu talvez um monte de surfista
que talvez ia, não sei na cabeça dele, né, mas ia ter um monte de problemas, mas ele resolveu abraçar e levou a palavra de transformação para a vida desse homem. Eu fiz parte de um projeto, eu gostaria de falar desse projeto aqui também, chamado Casa Criança Feliz. Era um projeto missionário. E esse projeto era mantido, né, pelos missionários da Alemanha, tinha missionários da Alemanha, da Suíça, e foi colocado esse trabalho, literalmente, num dos bairros mais, digamos assim, mais esquecidos da cidade. Só que dali, Deus começou a fazer tantas coisas, e hoje tem aproximadamente 25 anos que essa instituição existe. E várias pessoas já saíram dali com vagas de emprego, pessoas que já casaram com... Uma jovem já casou com um pastor, eu hoje sou pastor, saí desse projeto, e às vezes fica pensando assim, são atitudes pequenas, mas atitudes que transformam a vida das pessoas, e Deus está nos chamando para ter esse tipo de atitude. E quando você abraçar o clamor de Deus, quando Deus fizer esse clamor mais uma vez para você, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e você responder, eis-me aqui, não espere facilidades. Porque o ministério não vai ser fácil. Ser missionário não é um mar de rosas, tem as suas dificuldades, mas Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por que está falando que não vai ser fácil? Porque o ministério de Isaías não foi fácil. Ele pregava e a pregação dele parecia que fazia o reverso. Em vez de quebrantar, deixava o coração das pessoas mais duro. Porque Deus sabia que aquele povo era um povo de coração obstinado. Mas mesmo assim, Deus levou um profeta para mostrar para aquele povo, olha, mesmo vocês tendo um coração obstinado, eu continuo amando vocês. E eu sei que no meio de vocês tem alguém que vai ouvir a mensagem do Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. No versículo 11, Isaías vai perguntar para Deus, até quando eu vou ficar pregando esse tipo de mensagem? E Deus falou para ele, não determinou o tempo, né? Mas até que a desolação venha, até que a destruição venha, e ainda que reste 10% da população de Israel, você vai continuar pregando essa mensagem. Só que no final, vai ter o consolo para Isaías, que diz assim, e ainda que o 10º fique no país, esse também será destruído. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Essas duas árvores aqui, elas eram derrubadas, mas não era derrubado tirando a raiz. Cortava e deixava parte do tronco. Depois elas brotavam de novo. Lá em Israel ainda tinha pessoas que eram tementes a Deus, que ouviam a mensagem e ia quebrantar o seu coração, porque Deus sempre tem um remanescente. Ainda que esse povo se desviou de Deus, Deus ainda tem alguém que vai dar ouvido à sua voz. A mim e a você cabe pregar o Evangelho. A mim e a você não cabe escolher o público a qual nós vamos pregar. Nós precisamos pregar o Evangelho, e aí Deus vai produzir os resultados. Isaías, ele pregou para um povo de dura cerviz, mas ainda havia um remanescente que iria se arrepender e iria voltar para o Senhor. Eu gostaria de encerrar esse culto lendo Isaías capítulo 61, para mostrar para mim e para você que Deus ele nos ungiu para pregar o Evangelho. Não quero dizer com pregação do Evangelho você simplesmente está num púlpito. Mas pregação do Evangelho, você pode pregar no dia a dia, com a sua vida, com as suas atitudes, com o jeito que você tem, com os instrumentos que você tem, você pode pregar o Evangelho, porque Deus te ungiu para pregar o Evangelho. Isaías capítulo 61, diz assim, até o versículo de número 3. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar-lhes liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar
todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te chamou para pregar o Evangelho. E o versículo 1 de Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Deus te ungiu para a pregação do Evangelho. Não fique na inércia, não fique calado. Pregue a tempo e a fora de tempo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos, Deus, pela tua bondade e pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, que ela tem poder, Deus, para quebrar a penha. Ele tem poder para quebrar a pedra mais dura, Senhor. A tua palavra consegue fazer isso, ó Deus. E essa noite, a tua palavra foi pregada. E eu quero te pedir, Deus, que essa palavra não caia no esquecimento, que as pessoas venham entender que elas foram ungidas pelo Senhor para pregar o Evangelho, ó Deus. E tem tantas pessoas, Deus, necessitando do Evangelho, e nós não podemos deixar que outra geração se levante, Deus, que nós sejamos a geração que vai trazer o Senhor de volta, e que nós sejamos, Deus, uma geração que vai declarar com os lábios e também com as suas atitudes, que nós amamos o Senhor e não amamos a nossa própria vida, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Shalom para todos, Deus vos abençoe e um bom início de semana.